Vamos a mais uma pauta falando agora sobre o anúncio do governo dos Estados Unidos sobre a checagem das redes sociais dos candidatos a vistos de estudo no país. Então, se você está pensando em estudar nos Estados Unidos, é bom você preparar o seu inglês, preparar o bolso e desbloquear as suas redes sociais, o seu Instagram, quem sabe fazer uma verificação, um pente fino aí nas suas últimas postagens, também nos seus comentários, naquilo que você compartilhou, porque o Departamento de Estado anunciou, então, oficialmente, no dia 18 de junho, que todo estudante estrangeiro que quiser um visto F, M ou J terá que tornar públicas as suas redes sociais. Então, nada de ser low profile, nada de vir com aquela conversa fiada de que você é uma pessoa reservada, que não tem redes sociais, tá? E não é figura de linguagem, a regra é clara, o anúncio diz claramente ajustar as configurações de privacidade para público. E se você não quiser, tudo bem, sem problemas, mas eles também podem não querer conceder o seu visto, podem simplesmente negar o seu visto. Então, segundo o governo, isto faz parte de uma triagem rigorosa para impedir a entrada de pessoas que representam uma ameaça à segurança nacional. Mas o que está por trás disso? Porque anunciar publicamente isso, exatamente agora, será que é só uma preocupação com o terrorismo? Será que há mais alguma camada nessa história? Vamos investigar então. Essa pauta foi sugerida por espião Renato Russo. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a vocês que têm enviado sugestões no nosso formulário de sugestão de pautas que está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você quer se manter atualizado, inscreva-se agora no canal, torne-se membro e, claro, deixe o seu like, faça isso agora, deixe o teu joinha, o teu like aí, por favor, tá? Então, seguindo aqui com a nossa análise, se você ficou espantado, se você ficou chocado aí com a nova regra dos Estados Unidos exigindo que estudantes internacionais deixem suas redes sociais públicas para tirar o visto, é porque talvez você ainda esteja com a mentalidade lá nos anos 90, porque já faz um bom tempo que nós sabemos, nós alertamos o pessoal que imigra aí, os nômades, digitais ou não digitais, nós alertamos que se você entrega a sua ficha criminal, os seus antecedentes, seu histórico bancário, seus exames de saúde, você faz uma entrevista, você acredita mesmo que nos tempos atuais ninguém vai estar vendo, bisbilhotando, fuçando o que você posta aí nas redes sociais? É claro que sim, e as autoridades de imigração têm plenas condições de descobrir o que você anda planejando, principalmente se você ficar nas redes sociais abrindo a boca e se expondo muito. Aliás, muitas pessoas já tiveram a sua entrada negada no espaço Schengen justamente porque ficavam aí em grupos de Facebook, principalmente, falando, né, todos os seus planos, tudo o que pretendiam fazer. Chegava ali no aeroporto, misteriosamente essa pessoa tinha sua entrada negada. A diferença é que agora isso foi assumido publicamente, então foi transformada essa questão em norma oficial. E o que causa surpresa, na verdade, então, é o fato de isto ter sido, né, transformado aqui em algo aberto. Então, de fato, o governo americano querer que você abra as redes sociais quando ele, o governo americano, tem condições de fazer essa investigação sem qualquer colaboração do investigado, isso é algo que causa surpresa. Ou seja, essa regra, este anúncio traz um simbolismo por trás disso tudo, né? Então vamos primeiramente aqui por partes esclarecer, né, que essa regra, ao menos em tese, aqui inicialmente ela afeta três categorias de vistos, são tipos diferentes de vistos americanos destinados aos estudantes estrangeiros com finalidades específicas. Então, o visto F, principalmente o F1, é para os estudos acadêmicos em instituições de ensino como universidades e faculdades. O M, o M1, M1 aí, seria o visto para os estudantes de cursos vocacionais ou técnicos, e o J seria para os programas de intercâmbio, como programas de estudo, pesquisa, treinamento ou trabalho temporário. Então, primeiramente, aqui no nosso contexto de análise, é importante destacar que essa mudança não caiu do céu, né? Então, desde os atentados de 2001, os Estados Unidos vêm endurecendo aí o processo de triagem de visto, e com o retorno do Trump à presidência, essa lógica foi elevada à décima potência. Então, o lema America First vem ganhando aí cada vez mais alcance. Agora, além de checar seus antecedentes criminais, histórico financeiro, histórico escolar, o governo quer vasculhar também o que você posta, curte, compartilha e comenta. Então aproveite para deixar o seu like aqui no vídeo, faça isso, deixe aqui um comentário positivo, quem sabe, a essa questão, já que eventualmente você pode ter a sua vida online vasculhada. E aqui entra então o ponto mais delicado. O que exatamente poderia ser considerado um conteúdo hostil? Será que críticas ao governo americano, críticas à política legislativa dos Estados Unidos
Isto poderia ser considerado aqui um conteúdo hostil? Será que piadas sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, isto também seria um conteúdo hostil? Ou quem sabe um retweet mais ácido sobre política externa? Quem sabe, não é? A fronteira entre segurança nacional e liberdade de expressão ficou tão tênue agora quanto uma linha entre opinião pessoal e ameaça. E aqui eu quero destacar uma reflexão para nós aqui, principalmente nós, o pessoal do direito, né? Porque veja que é interessante você notar como os órgãos de Estado, de um modo geral, falando aqui do Ocidente, os organismos de Estado que têm poder de repressão, principalmente o Poder Judiciário e as autoridades de segurança pública, eles vêm cada vez mais tornando a opinião algo perto de uma criminalização, mas isso vem sendo feito de uma forma bastante sutil. Então veja, no caso do Brasil, hoje, se você criticar o uso de uma urna eletrônica nas eleições, isso pode ser interpretado como uma potencial ameaça à democracia, e quando você menos espera, você está lá no STF respondendo pelo crime do artigo 359L ou 359M do Código Penal. E se você fizer aí uma piada com obesidade, tá? Veja que eu estou usando as palavras corretas aqui. Ou se você fizer aí alguma piadinha com algum deficiente, você pode responder por um crime também, Léo Lins que o diga, não é? Já no Reino Unido, na Suécia, nós vimos, num passado recente, que se você questionar a segurança de uma vacina, dependendo de como você emite a sua opinião, você pode acabar respondendo também a um processo criminal. E agora, né, este limite entre o que é o livre pensamento, a livre expressão, entra de vez nas migrações. E nos Estados Unidos, claro, se você ficar aí do lado dos grupos T, R, O, R, não vou mencionar aqui a palavra mais uma vez, você sabe, aquele pessoal lá que costuma fazer coisas bombásticas, né? Sem dúvidas, neste caso, você vai ser desqualificado, mas será que uma crítica qualquer, então, por exemplo, a uma ação militar dos Estados Unidos ou de um aliado dos Estados Unidos, isto seria o suficiente para impedir a concessão de um visto? Qual é a técnica, então? O que os estados, os organismos de repressão do Estado vêm utilizando como uma técnica, né? Uma técnica do rolo compressor do Estado para tentar enfrentar essa nova realidade da informação aberta, da informação descentralizada, da hiperconexão. A ideia é muito simples, é fácil, né? É você rotular certas ideias como discurso de ódio, desinformação perigosa, incitação à violência, mesmo quando não há atos concretos. Então, a técnica usada pelo rolo compressor da repressão estatal é ampliar o alcance destes tipos penais mais vagos e mais subjetivos, permitindo então perseguições seletivas. E aí usa-se o pretexto, claro, da proteção da ordem pública, da proteção à saúde. No Brasil agora fala-se em proteção às crianças e às mulheres, com o objetivo de regular as redes sociais, né? Então essa é uma técnica comum que nós vemos em todo o Ocidente. Desta forma, então, uma opinião pode virar um crime dependendo de quem governa e de quem discorda. E então, o caso dos vistos para os Estados Unidos entra nesse contexto. Quem vai traçar essa linha pode ser um funcionário consular, então não é nem mais um juiz, um promotor, nem um especialista em democracia liberal, nada disso. Quem sabe a qualificação daquilo que vai ser uma opinião, um mero incentivo também, como no caso de uma partilha de um post alheio, né, um curtir em um post alheio, quem sabe isso vai agora entrar nessa qualificação tênue entre o que seria uma ameaça ou não, mas quem vai decidir isso não é um juiz, não é um promotor, não é exatamente alguém que está acostumado a fazer esta verificação. Será, quem sabe, aí um funcionário consular, um emissário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É interessante observar também que uma medida como esta cria uma espécie de prova social invertida. Então, se antes bastava comprovar que você tinha boas notas, que você tinha condições de se manter nos Estados Unidos, agora você terá que comprovar também que não é inconveniente, né? Isto traduzido aqui para o universo online. Então, se você não quiser abrir as suas redes, o consulado pode entender que você está escondendo algo. Ou seja, não colaborar é por si só algo suspeito. E é o típico se correr o algoritmo pega, se ficar o visto nega, tá? E um ponto curioso também é que a imposição de um perfil público não atinge, então, apenas os estudantes de má fé. Ele pode impactar milhares de jovens comuns, né, que, por timidez, até nós sabemos que é uma opção da geração atual, aí de não ter redes sociais, de não se expor tanto, e eu até concordo muito com eles, né? Talvez a nossa geração não tenha feito um bom uso
das redes sociais nesses últimos tempos no que toca aí ao excesso de exposição. E essa geração atual tem mais isso, né? Mais essa coisa da timidez ou da segurança pessoal, muito importante, ou simplesmente por uma escolha. Muitas pessoas hoje preferem não ter redes sociais ou manter os seus perfis fechados. Agora, ou você aceita abrir a porta da sua vida privada digital para o Trump, ou a matrícula na universidade dos sonhos pode virar aí apenas um e-mail de arrependimento. Tá? E essas medidas, então, vêm na sequência, vocês sabem, da detenção do Mahmoud Khalil, aqui, né, na detenção de um estudante que participou de atos pró-Palestina. E ele tinha então visto de residência permanente e foi detido, foi enviado para um centro de detenção de imigrantes. Essa atuação dele e de outros estudantes fez então o governo Trump chegar a uma conclusão, qual seja, não podemos deixar estrangeiros entrar no país sob o pretexto dos estudos para inflamar, para incitar rebeliões contra a nossa própria política de Estado. Muito bem, isso agora então não afeta apenas os estudantes islâmicos aí, ou dos países que as próprias normativas consideram como países sensíveis, ou os militantes disfarçados de estudante. É uma regra universal. Então, brasileiros, italianos, indianos, nigerianos, portugueses, qualquer um que queira aí aplicar para um visto de estudante vai cair no mesmo pente fino, o pente fino das redes sociais. E há uma ironia nisso tudo, porque os Estados Unidos continuam sendo o país que mais lucra com a educação internacional. Então, em 2023, estudantes estrangeiros atingiram aí o valor, o montante de 40 bilhões de dólares de injeção na economia americana, né, entre mensalidades, aluguel, consumo, impostos, tudo isso gerou um grande impacto, vem gerando um grande impacto financeiro nos Estados Unidos, que é então o país que mais lucra com a educação internacional. Ou seja, o país quer o seu dinheiro, mas você precisa ser bem comportado na internet, ou precisa se comportar na internet de acordo com aquilo que eles querem. E tem lá as suas razões para isso. Claro que é um certo exagero em algumas análises por aí. O objetivo mesmo dos Estados Unidos é evitar que estrangeiros entrem no país com o argumento de que vão estudar e, uma vez que estão integrados às atividades acadêmicas, estes estudantes se tornam militantes políticos de certas organizações estrangeiras. Então, não é, um exagero, né, dizer que uma norma dessa, para ser bem aplicada, ela precisa de um operador isento. E aí você já sabe, você vai estar nas mãos de um burocrata estatal. De novo, então, os Estados Unidos não precisariam pedir para você simplesmente abrir as suas redes sociais para checar isso. Nós sabemos que até por normas aqui da União Europeia, nós temos dentro de todo esse mecanismo de concessão de vistos para estudantes, de investigação acerca da sua, de quem é você, de quais os potenciais riscos que você representa para os estados, tudo isso está englobado dentro das investigações dos atos preparatórios aí para a concessão do visto. Então, o fato é que fazer um anúncio público dizendo que agora as redes sociais devem estar abertas, isto é mais um ato simbólico. Os Estados Unidos já poderiam acessar muitos dados por meios técnicos ou meios legais, mas ao impor isso como uma condição explícita para o visto, os Estados Unidos reforçam a ideia de que, para a entrada no país, exige-se uma transparência voluntária e, quem sabe, até um certo alinhamento ideológico. É uma forma de soft power digital que obriga então o estrangeiro a se enquadrar não só juridicamente, mas quem sabe até cultural e politicamente. Vale lembrar então que nos últimos meses o governo Trump já revogou vistos por motivos diversos aqui, como é o caso desta reportagem do The Guardian, né? Então, motivos como multas de trânsito, problemas burocráticos mais irrelevantes, e também o atual governo já tentou barrar aqui reportagem recente da Associated Press, dizendo aqui que já se tentou, né, barrar estudantes internacionais em Harvard, pedindo também que a universidade limitasse as matrículas estrangeiras a 15%. Então, isto não é só uma triagem, é uma política migratória com um alvo bastante claro. E pano de fundo é simples, então, um visto não é um direito automático do estrangeiro, mas uma concessão soberana, ok? Não vivemos num mundo verdadeiramente livre e para você entrar num espaço de terra que tem uma bandeira diferente da sua, você precisa de uma autorização, de um carimbo, de um selo, de uma taxa e agora, no caso dos Estados Unidos, para os estudantes, ter uma investigação social online. E os Estados Unidos, assim como muitos outros países, estão apenas reforçando o controle sobre quem entra no seu território com base em critérios de segurança, coerência e alinhamento mínimo com os valores constitucionais locais. Essa tendência já se vê agora na Europa e até na América do Sul,
com as medidas mais recentes do Milei, que nós comentamos aqui em vídeo recente do canal também. Todo país quer saber melhor quem está sendo admitido nas suas fronteiras. Então, a mensagem é transparente. Você ainda pode estudar nos Estados Unidos, mas precisa entender que a sua presença vai ser analisada de uma forma mais completa, inclusive no ambiente digital. Esta é uma nova realidade global, então, da mobilidade internacional, mais tecnologia, mais responsabilidade pessoal e, claro, mais vigilância online também. Então, estamos de olho.